Ela era só uma empregada invisível, escolhida por ser a mais feia. Mas ninguém imaginava que, por trás dos óculos e do silêncio, existia uma mulher capaz de conquistar tudo, até o coração de um bilionário. Quer saber como essa história virou um verdadeiro conto de superação e amor? Então assiste até o fim. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Sr. Augusto Pontes, sinto muito, mas o Sr. Estevão Linhares não está no escritório agora. Talvez seja melhor o senhor voltar em outra hora. A voz do assistente ecoou pela recepção com a mesma formalidade ensaiada das outras vezes. Pela quarta vez naquela semana, a desculpa era a mesma. A ausência, o talvez depois, o não agora. Mas Augusto já não era mais um homem ingênuo. Ele sabia que tudo aquilo era apenas uma cortina de fumaça. Estevão Linhares não queria vê-lo. E não era por acaso. Durante anos, Augusto alimentou o sonho de formar uma sociedade com aquele que era considerado um dos nomes mais influentes do mundo empresarial. Não pela fama ou pela fortuna, pois dessas Augusto já possuía de sobra, mas pela influência silenciosa que Estevão exercia entre os bastidores do mercado. Ele era respeitado, temido e, principalmente, decisivo. Quem tivesse a bênção dele tinha portas escancaradas. Quem não tivesse, ficava às sombras. Quando finalmente Augusto achou que havia conquistado o suficiente para ser levado a sério por aquele homem tradicional, foi surpreendido com uma exigência que mais parecia uma piada de mau gosto. Estevão só faria negócios com homens casados. Para ele, um homem sem aliança no dedo era um homem sem raízes. E um homem sem raízes era instável, inconstante, indigno de confiança. Augusto riu da primeira vez que ouviu aquilo. Achou que era uma provocação, um blefe, uma tentativa de desestabilizá-lo. Mas dia após dia, o silêncio de Estevão confirmava. Ele falava sério. E aquela condição absurda era real. Foi então que Augusto, já cansado da espera e decidido a virar o jogo, caminhou até a recepção pela quarta vez. Mas dessa vez, não como alguém à procura de uma reunião. Dessa vez ele tinha um recado a dar. E ele o deu com a voz firme e olhos fixos no assistente. Não tem problema. Eu não vim aqui para falar de negócios com o Sr. Estevão. Eu só queria que o senhor dissesse a ele que eu vou me casar em breve. Apenas isso. Passe o recado adiante, por favor. O silêncio que se seguiu foi quase constrangedor. O assistente arregalou os olhos como quem acabara de ouvir algo impensável. Afinal, Augusto havia acabado de inventar aquilo, ali, no improviso, sem planos, sem noiva, sem anel. Mas, de certa forma, não era exatamente uma mentira, porque casar, de fato, não seria um grande obstáculo para Augusto. Ele já tinha alguém que morava no centro do seu peito, Patrícia Duarte. Uma mulher brilhante, dona de uma voz que encantava multidões e de uma carreira que conquistava o mundo. Ela era sua noiva, seu amor, sua escolha. Mas não agora. Patrícia estava no auge. Gravações, turnês, prêmios, contratos milionários. Casamento estava fora de cogitação. E Augusto compreendia isso profundamente. Ele jamais a colocaria em uma posição que comprometesse seus sonhos por causa de uma jogada de negócios. Ainda assim, ele agora havia falado. E uma vez que suas palavras estavam ditas, não havia como voltar atrás. A promessa estava lançada. E se havia uma coisa que Augusto Pontes nunca fazia, era voltar atrás com a própria palavra. Com um suspiro carregado de ironia e resignação, ele tirou o celular do bolso e fez a ligação que, no fundo, sabia que faria mais cedo ou mais tarde. Vovó, preciso que você me arranje uma esposa. Do outro lado da linha, o silêncio de Isadora Pontes durou alguns segundos. Ela o conhecia bem demais para se surpreender com um pedido tão absurdo vindo dele. De preferência, ele continuou, uma bem feia, daquelas que não se encantam com dinheiro, que saiba o próprio lugar
e que entenda que tudo isso é só um acordo. E claro, que não me cause problemas depois com divórcio, chantagem ou dramas. Preciso de alguém fácil de controlar, entendeu? Augusto, meu neto. Você tem certeza disso? Isso não soa como uma ideia sensata. Patrícia concordou mesmo com isso? Sim, Patrícia concordou. Ela sabe que isso é só para avançar com os negócios e entende que meu coração já tem dona. Tudo bem, então. Que tipo de garota você precisa, além dessas exigências grotescas? Como eu já disse, feia, simples, sem ilusões e desesperada o suficiente para aceitar uma boa quantia em troca do próprio silêncio. A mansão da família Pontes era tão imensa quanto imponente, como se tivesse sido esculpida pela própria ambição. Suas colunas brancas erguiam-se como guardiãs de um mundo intocável, e cada lustre cintilava como um lembrete de que ali dentro tudo era movido a poder. Para manter cada detalhe daquela fortaleza impecável, dezenas de mãos trabalhavam em silêncio, como sombras. Naquela manhã em particular, 14 empregadas já estavam enfileiradas, perfiladas como soldados prontos para inspeção. E quando Camila cruzou os portões da mansão, com a cabeça baixa e passos tímidos, ela completou a fileira. Era a 15ª, a última, a menos notada, a mais deslocada. Camila nunca havia se sentido confortável ali. Ela era nova ali, seu segundo dia de trabalho. Seu uniforme ligeiramente folgado escondia um corpo franzino, cansado demais para sua pouca idade. O cabelo, sempre preso de qualquer jeito, e o sorriso tímido escondido atrás de um aparelho dental que deixava sua insegurança ainda mais visível. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Uma presença mais densa pairava sobre o ambiente. Na extremidade do salão, sentada como uma rainha em seu trono moderno, estava Isadora Pontes, a matriarca. Seu olhar cortava o ar como lâmina, analisando cada rosto com uma intensidade quase sobrenatural. Era como se não estivesse apenas observando. Estava escaneando a alma de cada mulher à sua frente, como se procurasse por algo que nenhuma delas sabia possuir. E então aconteceu. Você. A voz soou como uma sentença, firme, sem hesitação, acompanhada de um dedo em riste. Camila engoliu em seco, sentindo o chão fugir sob seus pés. O coração disparou. Um arrepio correu por sua espinha. O que foi que eu fiz? Será que vai me mandar embora? As perguntas se atropelavam na mente de Camila, enquanto seu corpo tremia visivelmente. Com passos curtos e receosos, seguiu a senhora pelos corredores de mármore da mansão. Seus olhos mantinham-se no chão, a cabeça curvada em submissão. O medo apertava seu peito, mas ela não ousava dizer uma palavra. Quando entrou no escritório, o ar parecia ainda mais pesado. O silêncio era quase sufocante. "Quero que você se case com meu neto", declarou Isadora, como quem anuncia a troca de uma empregada por um vaso quebrado. Sem emoção, sem rodeios, sem espaço para recusa. Camila congelou. Seus olhos se arregalaram atrás das grossas lentes fundo de garrafa. A boca se abriu devagar, exibindo involuntariamente o aparelho dentário que sempre tentou esconder. Ela sequer conseguia acreditar no que ouvira. "O quê?", murmurou com a voz trêmula. Virou-se devagar para checar se havia mais alguém atrás de si. Mas não. Aquela proposta surreal era dirigida a ela, a insignificante Camila. "Você entendeu muito bem", retrucou Isadora com impaciência. "É isso mesmo. Quero que se case com o meu neto. Se aceitar, receberá 10 milhões de reais, metade hoje mesmo. A outra metade daqui a 1 ano, quando o contrato for encerrado." A mente de Camila girava. 10 milhões. Era mais dinheiro do que ela ousava imaginar. Mais dinheiro do que qualquer pessoa de sua realidade jamais veria. E tudo o que teria que fazer era casar com um estranho. Mas por que ela? Logo ela. Feia, sem graça, tímida, a mais apagada entre as 15. Ela era apenas uma doméstica, órfã de origem, filha do acaso, sobrevivente de perdas. Nada em sua existência justificava estar ali, recebendo uma proposta digna de filmes. Um herdeiro bilionário deveria se casar com uma socialite,
uma mulher deslumbrante, uma princesa, não... ela. Antes que Camila conseguisse perguntar qualquer coisa, Isadora seguiu com sua voz autoritária. Se você recusar, posso fazer a mesma proposta para uma das outras. Não há escassez de candidatas. Mas achei que talvez você fosse a mais adequada. Afinal, sabe o seu lugar e não tem nada a perder. Camila ficou paralisada. Não sabia o nome do neto, não sabia se ele era gentil ou cruel. Não sabia se o casamento envolveria apenas aparências ou obrigações mais profundas, como gerar um herdeiro. Estava mergulhada na incerteza. Mas, naquele instante, um único pensamento se sobrepôs a todos os outros. Sua mãe, Helena. A mulher que a tirou de um orfanato e a criou com amor verdadeiro, como se tivesse saído de seu próprio ventre. Quando a empresa do pai adotivo faliu, ele morreu de infarto. Pouco tempo depois, Helena foi diagnosticada com câncer. Desde então, Camila carregava o peso do mundo nas costas, trabalhando em silêncio para pagar contas que pareciam não ter fim. Ela abria mão de tudo, inclusive de si mesma, porque sua mãe era tudo, e ela não suportaria perdê-la. 10 milhões. Aquela quantia era mais do que um número. Era a esperança de uma cura. Era a chance de estudar, de mudar de vida, de dar à mãe os dias de paz que ela merecia. Talvez até de ser feliz. A voz de Isadora quebrou o silêncio com um golpe final. Está de acordo? Camila respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela conteve com força. A voz saiu fraca, mas decidida. Sim, senhora. Eu aceito. Isadora não sorriu. Ela raramente o fazia. Mas havia em seu olhar um brilho satisfeito, como se cada peça estivesse finalmente se encaixando no tabuleiro que só ela sabia jogar. Camila ainda tentava absorver o que havia acabado de acontecer, quando a senhora voltou a falar, agora com mais frieza do que antes. Que bom que aceitou. Agora posso lhe explicar os termos desse contrato ridículo, disse ela, usando o próprio adjetivo como se fosse um detalhe irrelevante. Você não será esposa de verdade. Não haverá romance, nem toques, nem ilusões. Sua função é simples: fingir. Fingir quando for necessário. Fingir com elegância, sem perguntas, sem envolvimento, sem ultrapassar os limites. Você continuará sendo o que é, apenas uma empregada. A única diferença é que agora sua função mudou. As palavras caíam sobre Camila como pedras. Ela não seria uma esposa, seria uma atriz, uma marionete, uma peça de xadrez sendo posicionada por alguém que movia todas as regras do jogo. Nada de privilégios, nada de afeto, apenas ordens, apenas aparência. E ao final de um ano, o divórcio será feito. Rápido, sem escândalos, sem ruídos. Camila sentiu um nó na garganta. A ficha começava a cair por completo. Aquilo não era uma oportunidade, era uma missão, um papel. Ela não passaria de uma sombra fingindo brilhar ao lado de um homem que nem sequer conhecia. Um contrato assinado com dinheiro, solidão e silêncio. Creio que você seja maior de idade? Questionou Isadora, com o tom seco de quem já sabia a resposta. Camila assentiu devagar. Sim, senhora. Completei 18 anos no mês passado. Ótimo. Então não há mais impedimentos. Assine. Isadora puxou da gaveta um contrato encadernado com capa preta. O papel era frio, as letras firmes, o valor oferecido estampado com frieza. O número parecia gritar diante dos olhos de Camila. 10 milhões. Era tudo o que ela precisava. Era tudo o que a mãe precisava. Ela leu linha por linha. Mesmo com o coração disparado, mesmo com a dúvida rasgando sua alma, ela leu. E por fim, com mãos trêmulas, assinou. A caneta deslizou lentamente pelo papel, como se traçasse um destino irreversível. A partir de agora, você ocupará uma das suítes da mansão, anunciou Isadora, recolhendo o contrato com a mesma calma de quem guarda um recibo de mercearia. Pedirei a uma das empregadas que arrume seu novo quarto. Fez uma breve pausa e completou, com uma pontada de desdém. Eu poderia muito bem pedir que você mesma arrumasse, já que, afinal, ainda é só uma empregada.
Mas não quero correr o risco de comentários maldosos entre os outros funcionários. Afinal, em poucas horas todos saberão que agora você é a esposa do meu neto. Aquela palavra, esposa, caiu como uma ironia cruel nos ouvidos de Camila. Porque naquele universo onde tudo era aparência, até o título de esposa podia ser alugado, vendido, fingido, e ela seria a prova viva disso. Sentada ali naquela cadeira nobre, cercada por estantes imponentes, cortinas luxuosas e o perfume antigo da opressão disfarçada de oportunidade, Camila percebeu que estava entrando em um mundo onde não existia espaço para sentimentos, onde tudo era fachada e onde a única verdade era a sobrevivência. E naquele instante, sem saber, Camila não havia apenas assinado um acordo. Ela havia cruzado um limiar invisível entre os dois mundos, e dali em diante, nada mais seria como antes. O corredor parecia não ter fim. O piso de mármore reluzia sob os pés de Camila, refletindo o brilho suave dos lustres acima dela. Cada passo ecoava como se denunciasse sua presença indesejada naquele espaço reservado aos donos do mundo. Ela nunca havia estado naquela ala da mansão desde que chegou ali um dia antes. Seu trabalho era limpar o andar térreo. A governanta Vilma a conduzia em silêncio, séria como sempre, mas havia um ar estranho no ambiente. Algo denso e incômodo, como se até as paredes estivessem observando. Ao chegar diante da porta imensa, de madeira esculpida à mão e detalhes dourados, Vilma girou lentamente a maçaneta e empurrou. A luz quente do fim da tarde invadiu o espaço, revelando um universo que Camila nunca imaginou habitar, nem em sonho. A suíte presidencial da mansão Pontes era mais luxuosa do que qualquer lugar que Camila já tinha pisado em toda sua vida. Um salão inteiro dividido em ambientes. À esquerda, uma sala íntima com poltronas de veludo creme, lareira acesa, uma estante repleta de livros em edições raras. À direita, uma penteadeira com espelho iluminado, como os camarins de atrizes famosas, e uma arara com vestidos organizados por cor, tecido e estação. Ao fundo, as janelas enormes se abriam para uma varanda com vista para o jardim interno da mansão. Cortinas translúcidas balançavam suavemente com o vento, deixando o ar entrar com cheiro de lavanda e primavera. O quarto propriamente dito parecia saído de um filme. Cama de dossel, colchas de linho egípcio, travesseiros empilhados como nuvens. E o banheiro? Camila mal acreditava nos olhos quando viu a banheira de hidromassagem esculpida em mármore branco, como se tivesse sido feita para uma rainha. Mas ela não era uma rainha. Parada à porta, sem saber se entrava ou pedia desculpas, Camila engoliu em seco. Estava ali, com as mãos ainda marcadas pelo trabalho, com os pés doloridos do turno da manhã, e com os mesmos óculos de lentes grossas que tantas vezes foram motivo de deboche. Seu reflexo no espelho próximo parecia deslocado, uma intrusa no meio de uma pintura renascentista. "Este será seu quarto a partir de agora", informou Vilma com o tom neutro de quem anunciava algo trivial. Camila apenas assentiu, ainda sem conseguir dar um passo. Sua mente gritava que tudo aquilo era um erro, que não pertencia ali, que logo alguém descobriria e a expulsaria dali com vergonha e desprezo. "Obrigada", murmurou com a voz falha. Vilma, pela primeira vez, suavizou a expressão. A rigidez deu lugar a um olhar quase humano. Ela parecia ver algo além do uniforme, além do contrato. "Você parece assustada, mas não deixe que o tamanho do quarto te diminua. Você chegou aqui por um motivo. Apenas lembre-se de quem você é, mesmo que tentem te fazer esquecer." E com isso saiu, deixando Camila sozinha naquele universo de espelhos, perfumes e silêncio. Lentamente, Camila entrou. Seus dedos tocaram a superfície da cômoda como quem toca algo sagrado. Sentou-se na beirada da cama, mas logo se levantou, como se fosse errado demais. Caminhou até o espelho. Se viu ali e, por um instante, tentou sorrir. Mas o sorriso não veio. "Será que algum dia eu vou me sentir pertencente a isso?" pensou. Ou seria para sempre a menina dos óculos, com cheiro de alvejante nas mãos, vestida com uma fantasia de princesa que não lhe cabia. Mas o que ela não sabia
é que aquela suíte não seria apenas um cenário. Seria o palco de transformações profundas. Seria onde ela choraria sozinha, onde ouviria verdades duras, onde esconderia sua dor. E talvez um dia, onde descobriria que era capaz de muito mais do que imaginava. O burburinho começou sutil, como uma brisa desconfiada cruzando os corredores da mansão. Mas bastou um sussurro mal contido para que a curiosidade se espalhasse como fogo em palha seca. Em poucas horas, a notícia havia atravessado da ala de serviço às cozinhas, dos corredores silenciosos ao vestiário das funcionárias. A empregada mais apagada, mais invisível, mais esquecida da mansão, Camila, agora dormia na suíte presidencial. E o motivo? Havia se casado com Augusto Pontes. Sim, aquele Augusto Pontes, o neto de Dona Isadora, o herdeiro do império, o bilionário mais jovem e cobiçado da cidade. Você tá brincando, né? Aquela novata, aquela feia dos óculos fundo de garrafa, juro por tudo. Casaram-se. Eu ouvi a senhora Isadora falando com a governanta. Está feito, é oficial. Impossível. Deve ter sido por engano. Ou é alguma encenação. O senhor Augusto? Casar com uma funcionária? Com aquela funcionária? Feia, pobre e com cara de coitada? O tom dos cochichos oscilava entre a incredulidade e o escárnio. Algumas se calavam apenas para ouvir melhor as fofocas das outras, enquanto outras torciam o nariz. Como se o simples fato de Camila dividir espaço com os lençóis de linho egípcio da suíte presidencial fosse uma ofensa à lógica da mansão. Havia um quê de revolta disfarçada de espanto, uma indignação velada de quem se sentia atraído por uma quebra de hierarquia não escrita, mas profundamente respeitada. Empregadas não se casam com patrões, principalmente não com herdeiros bilionários. Isso só pode ser um acordo, uma encenação, uma jogada da Dona Isadora. O senhor Augusto jamais colocaria os olhos nela de verdade, ainda mais para casar. Coitada, vai acabar sendo descartada depois de cumprir o que prometeram. Isso se ele não sumir antes. As vozes se multiplicavam. As expressões eram de espanto, zombaria e até inveja. Camila, que até ontem era motivo de riso por seu jeito desajeitado, seus óculos espessos e seu sorriso tímido escondido atrás do aparelho dental, agora era o nome mais falado da mansão. E não por admiração, mas por escárnio e dúvida. Mas de repente, a avalanche de murmúrios foi quebrada por uma voz firme e cortante. Chega! A palavra soou como um chicote estalando no meio da sala. Todas se viraram bruscamente ao ouvir a autoridade inconfundível da senhora Vilma, a governanta da mansão, que surgira no corredor como um raio de ordem em meio ao caos. Ela caminhou entre as funcionárias com o queixo erguido e o olhar de quem não tolerava desrespeito. Vocês perderam a noção do próprio lugar? Desde quando o que os patrões fazem diz respeito a vocês? Desde quando se tornou aceitável especular, julgar e menosprezar uma colega de trabalho? O silêncio caiu como um peso. Ninguém ousava encará-la. Voltem ao trabalho imediatamente. E espero que esse seja o fim dessa conversa. A próxima vez que eu ouvir esse tipo de comentário, garanto que não será resolvido com uma simples bronca. As empregadas se dispersaram, algumas com os rostos vermelhos, outras tentando disfarçar o incômodo. Mas as palavras de Vilma permaneceram no ar como uma sentença não dita. Camila agora era parte da elite da casa, ainda que ninguém aceitasse isso. E enquanto todas retornavam aos seus afazeres, uma certeza se formava nos bastidores da mansão. Aquele casamento, por mais falso que fosse, havia virado o mundo de cabeça para baixo. E ninguém ali, nem mesmo Camila, estava preparado para as consequências disso. E então, vovó, já posso me considerar um homem casado? A pergunta foi feita com ironia, enquanto Augusto observava seu próprio reflexo no espelho de moldura de prata. O celular em viva voz repousava sobre a mesa, transmitindo a voz firme e fria de Isadora do outro lado da linha. Sim, Augusto. Ela já assinou o contrato. A sua nova esposa está, neste momento, ocupando uma das suítes da mansão. O nome dela é Camila Oliveira. O acordo está em vigor. Augusto soltou um longo suspiro de alívio, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros.
Finalmente, o obstáculo havia sido removido do seu caminho. Agora ele poderia comparecer às reuniões empresariais, às recepções de negócios e, principalmente, dar uma resposta à exigência absurda de Estevão Linhares: estar casado, pelo menos no papel. Perfeito, vovó, murmurou ele com satisfação. E como ela é? Houve uma breve pausa do outro lado da linha, seguida de uma resposta carregada de frieza. Feia, muito feia, disse Isadora sem hesitar. Escolhi a mais feia das minhas empregadas. Uma garota de aparência desajeitada, óculos imensos, expressão tímida. Você não a conhece, é nova aqui. Mas isso é proposital. Não quero que Patrícia se sinta ameaçada. Por isso escolhi alguém completamente fora dos padrões. Augusto apertou os lábios. A menção ao nome de Patrícia fez sua expressão mudar por um instante. Aquela era a mulher que ele realmente queria, mas era intocável por enquanto. Fora ela mesma quem recusara o casamento naquele momento, alegando que a carreira vinha em primeiro lugar. Ele aceitara, porque não podia pressioná-la, mas precisava de uma solução imediata. Por isso a ideia, um casamento de fachada, 1 ano. Depois, fim da encenação. Entendi, vovó. Mas há um problema... Ele ergueu uma carta com um envelope dourado que acabara de receber. Acabei de receber um convite. Uma celebração exclusiva na mansão de Estevão Linhares. Alta sociedade. Um evento formal. E terei que apresentar minha esposa oficialmente. Não posso chegar lá com alguém tão desleixada. Vai chamar atenção. Vai virar motivo de cochicho. Preciso que ela, no mínimo, esteja apresentável. Do outro lado, Isadora riu com sarcasmo. Querido, só um milagre para transformar aquele patinho feio num cisne. Mas posso tentar. Faça o que for necessário, vovó. Contrate quem for preciso. Mande estilistas, cabeleireiros, maquiadores. Não me importa. Vista-a com o que houver de mais elegante. Mas ela precisa estar à altura da ocasião, mesmo que seja apenas por fora. Ela vai me acompanhar nesta e em muitas outras reuniões daqui para frente. Isadora suspirou fundo, ainda divertida com o tom sério do neto. Não se preocupe, eu cuidarei de tudo. O mundo verá o que quiser ver. Mesmo que por dentro ela continue sendo só uma empregadinha improvisada no papel de esposa. Isso já me basta, respondeu Augusto, desligando o celular em seguida. Ele se encostou à poltrona com expressão calculista. Não fazia ideia de quem era Camila. Para ele ela não passava de uma peça, um nome no contrato, um rosto sem importância. Mas no fundo, talvez, estivesse prestes a descobrir que algumas peças, por mais discretas que pareçam, podem mudar todo o jogo. O sol mal havia rompido no horizonte quando o entra e sai de profissionais começou na mansão Pontes. Estilistas, cabeleireiros, maquiadores e consultores de imagem circulavam pelos corredores carregando malas, araras, tecidos e caixas com logomarcas que os empregados jamais ousaram tocar. Camila, encolhida em um canto do closet, mal conseguia acreditar no que estava prestes a acontecer. Transformá-la para que esteja apresentável diante da sociedade. Essas foram as palavras exatas de Augusto, repetidas por Isadora, como se a aparência dela fosse uma barreira a ser vencida, um problema a ser corrigido. Ela não havia dormido bem. A cabeça estava cheia, o corpo cansado e a alma desprotegida, mas agora cercada por espelhos, mãos habilidosas e uma enxurrada de perfumes e tecidos, ela já não tinha mais para onde fugir. Durante horas, deixaram seus cabelos soltos em ondas macias, com brilho que ela jamais imaginou ter. As sobrancelhas foram redesenhadas, os lábios hidratados e pintados com um tom rosado que lhe dava um ar sofisticado e delicado ao mesmo tempo. Os óculos pesados foram substituídos por lentes discretas. O vestido escolhido sob medida era uma peça cor rubi de cetim, com decote sutil e cintura marcada, que valorizava cada curva com elegância. Um colar fino pousava em sua clavícula como um fio de luz. Camila se levantou da cadeira lentamente. A maquiadora deu um passo para o lado e, pela primeira vez, Camila olhou-se no espelho por completo. Ela ofegou. Seus olhos se arregalaram. A respiração ficou presa no peito. Essa sou eu?
A imagem refletida diante dela era inacreditável. Por um momento, seus olhos marejaram, não de vaidade, mas de choque, de descoberta. Era como se a vida inteira tivesse vivido em preto e branco, e agora alguém ligava a cor. Ela não estava apenas bonita, estava deslumbrante, incrivelmente elegante, irreconhecível até para si mesma. E isso a assustava. Lá fora, os primeiros sussurros já corriam entre os empregados. É ela? Aquela Camila? A mesma dos óculos grossos? Meu Deus do céu! Ela parece uma princesa. Parece uma mulher da alta sociedade. A governanta Vilma foi chamada com urgência, e ao ver Camila precisou se apoiar na lateral da porta. Menina do céu, você está inacreditável. A notícia percorreu a mansão como uma faísca elétrica. As cozinheiras pararam, as empregadas cochichavam pelos corredores e até o motorista subiu as escadas só para confirmar com os próprios olhos. Todos queriam ver o milagre que se operara, porque Camila não era mais a empregada feia. Agora, ela era a mulher mais bonita da mansão. Isadora também foi chamada, e quando entrou na suíte, esperava ver um resultado aceitável, no máximo razoável. Mas o que viu a fez prender a respiração. Camila virou-se com leveza. O cabelo solto caía com perfeição. O vestido parecia feito de vento e presença. Os olhos que antes pareciam tímidos, agora exalavam algo novo, algo difícil de nomear. Confiança, força, silêncio carregado de poder. Isadora franziu o senho. Pela primeira vez, pareceu nervosa. Eu não imaginei que fosse ficar tão transformada. Virou-se para Vilma num sussurro preocupado. Se Patrícia a vir assim, vai se sentir ameaçada. Eu a escolhi por ser feia. Agora, isso pode sair do controle. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a porta principal se abriu. Passos firmes ecoaram pela entrada. Era Augusto Pontes. Vestido impecavelmente, terno cinza de corte sob medida, rosto sério e apressado, ele adentrou a mansão esperando cumprir uma formalidade incômoda, buscar sua esposa feia para apresentá-la à sociedade. Estava preparado para encenar, estava preparado para sentir vergonha, mas ele não estava preparado para aquilo. Camila surgiu no alto da escadaria com os olhos baixos e a postura suave, e quando levantou o rosto, foi como se o tempo tivesse parado. Cada empregado, cada som, cada respiração desapareceu por um instante. Ela descia os degraus lentamente, sem saber que ele havia chegado. A luz da tarde atravessava os vitrais e iluminava seu corpo com uma suavidade quase divina. Era como se tivesse nascido ali, como se nunca tivesse pertencido a outro lugar. Ela não parecia uma empregada, parecia uma mulher de sangue nobre, um enigma de beleza silenciosa, uma força que ele não podia controlar. Augusto travou no lugar. Piscou. Tentou processar. Aquela era Camila? A mesma que ele pedira para ser a mais feia? A mulher que ele julgara incapaz de causar qualquer impacto? Ela parou no último degrau, os olhos finalmente encontrando os dele. E pela primeira vez, ele não soube o que dizer. Por um momento, o ar na mansão pareceu suspenso. Todos os olhares estavam fixos na escadaria, como se esperassem que alguma música começasse a tocar ou que alguém explicasse o que estava acontecendo. Mas o silêncio permaneceu absoluto, cortado apenas pelos passos suaves de Camila, que ecoavam conforme ela descia, degrau por degrau, com a leveza de quem já havia enfrentado o julgamento do mundo e aprendido a manter a cabeça erguida. Augusto continuava parado no saguão, as mãos nos bolsos do terno, os ombros rígidos, a mente tentando processar a cena diante de si. Aquela mulher que surgia diante dele não tinha nada da figura que sua avó havia descrito ao telefone. Não havia feiura, não havia simpatia de segunda, não havia submissão. Havia presença, havia poder. Camila parou a poucos passos dele. Seus olhos pela primeira vez não se esconderam. Ela o olhou direto, com respeito, mas também com uma firmeza inesperada. Senhor Pontes,
Ela disse com voz calma, polida. Augusto hesitou por um segundo, como se precisasse se reconectar com a realidade. Augusto, corrigiu ele, limpando a garganta. A partir de agora, somos marido e mulher. Pelo menos aos olhos dos outros. Camila assentiu levemente, sem baixar os olhos. Entendido. Serei discreta. Cumprirei exatamente o que foi combinado no contrato. Houve algo na forma como ela disse aquilo que o incomodou. Uma neutralidade educada, como se ela o estivesse lembrando de que tudo aquilo era um acordo, e que ele não era ninguém além de uma obrigação profissional. E talvez fosse exatamente isso que o deixou desconcertado. Você parece diferente, disse ele como quem confessa uma suspeita. Ela arqueou uma sobrancelha muito levemente. Me transformaram para que eu fosse apresentável à sua sociedade. Imagino que tenha sido esse o pedido à sua avó. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não era exatamente o que eu tinha em mente, murmurou. Sim, eu sei. A intenção era que eu passasse despercebida, que minha aparência fosse apenas um adereço conveniente para seus negócios. Mas, agora que estou aqui, temo que seja mais difícil ignorar minha presença. Augusto piscou surpreso. Não era o que esperava ouvir. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas havia algo nela, na postura, no tom de voz, no olhar, que não combinava com a imagem que fizera daquela garota. Aquela não era mais a empregadinha sem graça que ele imaginava que aceitaria calada todas as ordens. Era uma mulher, inteira, complexa, misteriosa. Você fala com muita propriedade para alguém que até ontem limpava escadas da minha casa, comentou ele, com uma leve ironia, não de escárnio, mas de provocação. Camila, sem se abalar, respondeu com a mesma serenidade. E o senhor parece um pouco perdido para alguém que planejou tudo isso. Ele sentiu o golpe. Vilma, que observava de longe, quase sorriu. A mansão jamais havia visto algo assim. A força silenciosa daquela garota começava a alterar o ar ao redor. E Augusto parecia perceber isso pela primeira vez. Muito bem, disse ele, voltando a si. Temos uma celebração hoje à noite, muitos olhares, muitos julgamentos. Preciso que você esteja ao meu lado o tempo inteiro, que saiba sorrir nas horas certas, manter postura e parecer minha esposa perfeita. Camila respirou fundo. Entendido. E o senhor? O que tem eu? Perguntou, franzindo a testa. Está preparado para fingir que é um marido perfeito? Ou isso também será responsabilidade minha? O silêncio que se seguiu doeu mais do que qualquer palavra. Augusto a encarou por longos segundos e, pela primeira vez, não soube o que responder. Minutos depois da saída do casal, a porta da mansão se abriu com um estrondo, como se o vento tivesse trazido consigo um furacão. Mas não era o vento. Era Patrícia Duarte, com os cabelos soltos e os olhos faiscando de raiva. Vestia preto da cabeça aos pés, com uma mala de mão caríssima arrastando atrás de si, como se tivesse saído às pressas de um camarim lotado. Onde está ela? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Isadora, que conversava com Vilma na sala principal, girou o rosto com lentidão. Sua expressão era fria, mas por dentro, um incômodo começou a fervilhar. Patrícia, o que faz aqui? Cancelei minha turnê. Simples assim. Não consegui subir ao palco sabendo que meu noivo, o homem que me jurou fidelidade até que tudo se acalmasse, se casou com uma doméstica. Ela cuspiu a palavra como veneno. Quero vê-la. Agora. Quero olhar nos olhos da mulher que pensa que pode tomar o que é meu. Isadora hesitou por uma fração de segundo. Aquela era a parte do plano que jamais previu. E se Patrícia voltasse antes da hora? E se visse o que Camila havia se tornado? Ela não está aqui, respondeu com um leve arquejo de desconforto. Como assim não está aqui? Ela é uma empregada, não uma socialite. Onde ela iria? Isadora respirou fundo, controlando cada centímetro de sua paciência. Augusto a levou com ele para a festa de Estevão Linhares. Ela está acompanhando-o como sua esposa. O silêncio foi ensurdecedor. Patrícia não acreditava no que ouvia. Ele a levou para a festa da família Linhares, onde estarão os maiores nomes do empresariado. Ele levou aquela coitada.
para representar o sobrenome Pontes? Isadora não respondeu, apenas desviou os olhos, porque no fundo também estava com medo. Medo de que Patrícia visse o que ela própria já havia visto. Camila, em sua nova forma, era um perigo. Não apenas bonita, mas digna, forte e agora admirável. O salão principal da mansão Linhares estava radiante. Lustres de cristal lançavam reflexos dourados sobre os convidados. As paredes de mármore refletiam os trajes elegantes, os risos falsos, as taças tilintando, o jogo silencioso de poder entre magnatas e herdeiros. Mas naquela noite havia um assunto só nos bastidores da elite. Você viu quem chegou com Augusto Pontes? Dizem que é a nova esposa dele. Ela não é só bonita, é deslumbrante. Camila caminhava ao lado de Augusto, com um vestido de seda cor rubi que abraçava sua cintura como se tivesse sido moldado ao seu corpo. O cabelo solto em ondas suaves, os brincos discretos, o olhar seguro. Ela andava com graça, mas também com firmeza, como se tivesse crescido dentro da própria pele, como se soubesse exatamente quem era. Augusto, por sua vez, se mantinha ereto, tentando aparentar naturalidade. Mas o que antes era um jogo calculado, agora começava a sair de seu controle. Porque Camila já não parecia um adereço. Ela era o centro, o foco, a luz. E aquilo o deixava nervoso. Foi então que Estevão Linhares se aproximou. Augusto, que prazer em revê-lo. E vejo que trouxe companhia. Sua esposa, presumo? Sim, senhor Estevão. Esta é Camila, disse ele, com um leve toque de desconforto. Estevão, homem de olhar clínico e sorriso ameno, a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Muito prazer, Camila. O prazer é meu, senhor Linhares. O grupo se dirigiu a uma pequena roda de empresários. A conversa seguiu protocolar por alguns minutos, até que Estevão, com seu olhar avaliador e tom calculado, lançou uma pergunta inesperada. Diga-me, Augusto, o que pensa da fusão dos ativos sustentáveis da Bolsa Europeia com os fundos de inovação em blockchain do setor asiático? Considera uma jogada segura para a diversificação do portfólio da Pontes? O silêncio caiu como uma bomba. Augusto travou. A pergunta era técnica, profunda, estratégica, e ele não estava preparado. Na verdade, ele sequer havia sido avisado que aquilo surgiria ali. Procurou palavras, mas nenhuma vinha. O constrangimento começava a se formar no ar, como uma nuvem de fumaça. Foi então que Camila, com a calma de quem observa antes de agir, sorriu levemente. Com licença, posso dar minha opinião? Estevão arqueou uma sobrancelha surpreso, mas assentiu. Claro, minha cara. A integração dos ativos sustentáveis com os fundos asiáticos é arriscada no curto prazo, sim, mas estrategicamente inteligente a médio e longo, desde que se crie uma estrutura híbrida de capital e impacto. O segredo não está na fusão em si, mas na governança. A transparência do bloco asiático ainda precisa amadurecer, mas os dados dos últimos 2 trimestres mostram que o timing para entrar é agora, antes que os gigantes consolidem domínio. É um risco calculado, mas o retorno será monumental se for bem executado. Silêncio total. Todos os olhares estavam sobre ela. Estevão ficou boquiaberto. Por alguns segundos, sequer piscou. Você trabalha com finanças, Camila? Perguntou ele, tentando esconder o choque. Não, eu costumava esfregar o chão de onde vocês conversam, mas sempre escutei com atenção. Augusto virou-se lentamente para ela. Havia algo novo em seu olhar, um respeito involuntário, uma admiração não planejada. Ele a viu pela primeira vez como igual. E a elite, que até aquele momento a subestimava em sussurros, agora se calava diante da mulher que, em um único comentário, havia conquistado o respeito de um dos homens mais difíceis de impressionar. Camila sorriu, discreta, porque naquele salão entre champanhes e sorrisos plásticos, ela não era mais a esposa de fachada. Ela era uma mulher que ninguém seria capaz de esquecer. O salão ainda vibrava em murmúrios quando Augusto, completamente atordoado,
Puxou Camila com delicadeza para um canto mais discreto do jardim, iluminado por lanternas baixas. Seu rosto estava rígido, os olhos fixos nela, com uma mistura de espanto, frustração e algo que ele mesmo não conseguia nomear. "Mas quem é você?" perguntou ele, com a voz carregada de incredulidade. As palavras escaparam antes que ele pudesse filtrá-las. Elas não vinham do raciocínio, vinham do ego ferido. Camila, até poucos dias atrás, era apenas uma figura sem brilho em sua casa. Um nome irrelevante no meio da lista de empregados. Uma mulher que ele havia exigido que fosse a mais feia para que não ofuscasse ninguém. E agora, ela era o oposto de tudo que ele projetara. A mulher que respondera com elegância a uma pergunta que ele não soubera formular. A mulher que caminhava entre os poderosos como se tivesse nascido naquele mundo. A mulher mais bela da festa e, para seu desconforto, também a mais inteligente. Camila abaixou os olhos por um instante, mas quando voltou a encará-lo, havia firmeza em seu olhar. Uma firmeza que vinha da dor contida, da consciência de quem sabe exatamente o lugar que ocupa e também o lugar que foi negado. "Eu sou só uma garota feia, como todos dizem." A resposta veio baixa, mas cortante. Augusto ficou em silêncio. Aquilo doeu mais do que ele esperava. A aparência de uma pessoa pode apagá-la ou fazê-la ser notada. O mundo é assim. As pessoas são ensinadas a enxergar beleza antes de ouvirem vozes. Você sabe disso. Eu vivi isso. Ela deu um passo à frente sem hesitar. Ou você acha que se eu estivesse aqui, vestida com meu uniforme surrado, meus óculos de lentes grossas e o aparelho nos dentes que sempre usava, alguém teria parado para me ouvir? Você acha que Estevão me deixaria terminar uma frase se eu parecesse com a versão de mim mesma que você mandou arrumar como se fosse um móvel velho? Augusto sentiu o peso daquelas palavras como um soco seco no estômago. Camila, eu não sabia. Ela riu. Não por zombaria, mas por ironia amarga. Claro que não sabia. Ninguém quer saber. Ninguém se importa com o que uma mulher feia tem a dizer. Eu escutei por anos, trabalhando em silêncio, vendo o mundo acontecer pelas frestas. E hoje, quando usei um vestido que vocês respeitam, maquiagem que vocês reconhecem, e um tom de voz ensaiado, de repente eu existi. Seu olhar encontrou o dele, firme, honesto, doloroso. Eu não mudei, Sr. Augusto. Vocês é que começaram a me ver. Augusto desviou os olhos por um momento. Aquilo mexia com ele de uma forma que não sabia explicar. Não era apenas orgulho ferido, era algo mais profundo, um incômodo que roçava a verdade e expunha sua própria arrogância. Camila respirou fundo, voltando o olhar para os convidados ao longe. Mas não se preocupe, eu sei o meu lugar. Quando tudo isso acabar, eu volto a ser invisível. Afinal, é o que esperam de mim, não é? Ela se virou, pronta para voltar à festa. Mas Augusto não conseguiu se mover. Ficou parado ali, com a respiração presa no peito e uma pergunta martelando em sua mente. E se eu for o único que não está mais preparado para deixá-la desaparecer? Neste exato momento, as portas da mansão Linhares se abriram com um leve rangido, como se até as dobradiças soubessem que o que estava prestes a acontecer seria um terremoto social. Patrícia Duarte surgiu com passos firmes, seguidos por 2 assistentes que mal conseguiam acompanhá-la. O vestido dourado que usava brilhava como armadura sob as luzes do saguão. O cabelo preso em um coque elegante, os saltos estalando contra o mármore e os olhos, traziam a tempestade de alguém que não aceita ser substituída. Ela ignorou o mestre de cerimônias, os convites, as formalidades. Ninguém ousou barrá-la. Afinal, ela era Patrícia Duarte, uma cantora renomada de sucesso e ainda era a noiva de Augusto, o verdadeiro amor dele. Ou pelo menos, ainda acreditava ser. O salão estava em plena vibração. As risadas discretas da elite se misturavam ao tilintar das taças, as conversas sobre investimentos e as poses para fotos de colunistas de sociedade. Mas algo naquele ambiente a incomodou. Todos os olhares pareciam apontar para um único ponto da festa. Mas o que há ali?
pensou incomodada. Esticou o pescoço com elegância forçada e entre os ombros enfeitados, as joias reluzentes e as fragrâncias de luxo, avistou ela, Camila, em pé, cercada por empresários e esposas de magnatas, com uma taça de champanhe entre os dedos e um sorriso discreto nos lábios. Vestia um modelo rubi de corte impecável, o cabelo em ondas leves sobre os ombros e o olhar de alguém que sabia exatamente quem era. Patrícia arregalou os olhos. Não pode ser. Ela quase tropeçou no próprio salto. Camila não apenas estava ali. Ela era o centro da festa. A mulher que deveria ser a feia, a desfigurada dos óculos de fundo de garrafa, agora era a mais bela da noite. Mas o que doía mais do que os vestidos, mais do que a maquiagem, mais do que o impacto visual, era o modo como as pessoas a ouviam. Ela é mesmo encantadora, dizia uma senhora de cabelos brancos e colar de pérolas. Respondeu ao Sr. Estevão com uma clareza impressionante, comentou um dos investidores do setor financeiro. Augusto está com uma mulher de presença, murmurava uma colunista, anotando discretamente em seu caderninho de fofocas. Augusto. Patrícia o viu, parado a poucos metros de Camila. O homem que sempre manteve a postura arrogante, agora a observava, como se ainda estivesse tentando entendê-la. Ele não sorria com escárnio, nem com tédio. Havia algo no olhar dele que Patrícia nunca tinha visto. Admiração verdadeira. Ela sentiu o coração disparar, de ódio. Desculpe, senhora, posso ajudá-la? Uma recepcionista se aproximou. Patrícia apenas ergueu o queixo e seguiu adiante, cortando o salão como uma lâmina silenciosa. Mas por dentro, ela ardia. Fui enganada. Ela enganou a todos. Essa garota, essa empregadinha, virou o centro do meu mundo e nem sabe disso. Mas vai saber, vai sentir. Camila conversava com um casal simpático da área de inovação tecnológica quando percebeu o ambiente ao seu redor mudar. Não era o som, nem a música, nem as luzes. Era a energia. Como se de repente todas as atenções tivessem se deslocado. Alguns convidados viravam o rosto, outros sussurravam, e todos pareciam olhar para a mesma direção. Virando-se, Camila avistou uma mulher caminhando em sua direção com passos firmes, um vestido dourado deslumbrante e olhos intensos como navalhas. A mulher vinha sozinha, irradiando presença. Ela não a conhecia, nunca a tinha visto antes. Mas havia algo naquele olhar que a fez gelar por dentro. A mulher parou a poucos passos de distância, com um sorriso esculpido em arrogância. Camila, não é? Disse ela, com um tom suave demais para ser honesto. Sim, respondeu educadamente. Nos conhecemos? Ainda não, mas deveríamos, afinal, sou Patrícia Duarte. Ela fez uma breve pausa, olhando em volta, como se saboreasse o impacto de suas próprias palavras. A noiva de Augusto. O mundo de Camila balançou por um instante. Noiva? Seu coração disparou. Ela sentiu o sangue esquentar nos ouvidos, as mãos começarem a suar. O mundo parecia girar mais rápido, mas por fora ela não deixou transparecer. Desculpe, eu não sabia que ele tinha uma noiva. A voz de Camila saiu firme, mas doce. Um controle admirável para alguém que acabava de descobrir, publicamente, que o homem com quem se casou por contrato tinha outra mulher. E que essa mulher agora estava diante dela, pronta para devorá-la viva. Patrícia sorriu vitoriosa. Claro que não sabia. Ele não costuma contar toda a verdade para as mulheres que usa como marionete, mas eu sou a verdadeira. Aquela com quem ele deveria estar aqui hoje. Aquela que foi colocada de lado por causa de um joguinho sujo armado por aquela velha controladora, a sua aliada. E você... Bom, você é o erro dessa história. Camila piscou devagar. Sentia a humilhação subir como um calor pela espinha. Mas não recuou. Não desviou o olhar. E você é a noiva, Patrícia. Então você é a mulher que teve o coração dele, certo? Patrícia franziu o senho, sem entender aonde aquilo ia. E se teve o coração dele, por que está tão incomodada com a presença de alguém que ele nem sequer escolheu por amor? Houve um breve silêncio. Um murmúrio se espalhou ao redor.
Algumas taças tilintaram. Camila deu um passo adiante. Você veio até aqui para me destruir. E tudo bem. Eu sou forte, acostumada a estar por baixo. Mas sabe o que me incomoda, Patrícia? O quê? Retrucou ela com os lábios tensos. O quanto você, com tudo o que tem, se sentiu ameaçada por alguém que até poucos dias só tinha um uniforme e um par de sapatos gastos. Talvez o que te incomoda não seja eu, mas o espelho que eu coloquei diante de você. Antes que Patrícia pudesse reagir, Augusto surgiu ao lado das duas. Sua expressão era séria, os olhos fixos na mulher que ele conhecia bem e na mulher que começava a conhecer de verdade. Chega. Sua voz saiu firme, firme como nunca havia sido antes. Patrícia se virou para ele com fúria no olhar. Você colocou essa garota no meu lugar, fez dela sua esposa, e agora a está defendendo? Ela não está no seu lugar, Patrícia. Ela é minha esposa agora. Por mais que tenha começado como um acordo, ela está aqui. Foi você que não aceitou a minha proposta de casamento escolhendo a carreira em primeiro lugar. E agora você está pisando na dignidade de alguém que não fez nada contra você. Augusto, você não pode estar falando sério. Estou. E pela primeira vez, estou sendo honesto, inclusive comigo mesmo. Patrícia piscou, sentindo-se sozinha no centro do salão. Um silêncio pesado caiu sobre ela. E quando olhou novamente para Camila, viu algo que a apavorou mais do que qualquer coisa. Segurança. Camila não era mais a empregada assustada da mansão. Era a mulher que havia tomado seu lugar. Não por disputa, mas por mérito. Ela se virou sem dizer mais nada, e naquele exato instante, entre colunas de mármore, luzes douradas e sorrisos congelados, Augusto olhou para Camila com um respeito que nunca pensou que sentiria. E Camila apenas respirou fundo. Ela já tinha apanhado do mundo antes. Agora estava aprendendo a se defender. E, quem sabe, a ser amada. Patrícia deixou a festa sem olhar para trás. Os flashes que um dia a seguiram como uma estrela, agora pareciam indiferentes. Sua silhueta desapareceu atrás da porta de um carro preto, mas o veneno de suas palavras, a sombra da sua presença e o orgulho ferido que levava consigo ainda pairavam no ar da mansão Linhares. Mas dentro do salão ninguém falava mais dela. O nome nos lábios de todos era outro: Camila. O carro deslizava pelas ruas escuras da cidade como um fantasma elegante, envolto no brilho distante dos postes e nos reflexos silenciosos dos faróis dos outros veículos. No interior, o silêncio era absoluto. Não por falta de palavras, mas porque nenhum dos dois sabia por onde começar. Camila estava sentada ao lado de Augusto, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, o olhar fixo na janela. A maquiagem ainda impecável, mas seus olhos cansados. Não de fadiga física, mas do peso de tudo o que havia acontecido naquela noite. A festa, Patrícia, a revelação, o confronto, a defesa. Augusto também permanecia em silêncio. Os dedos tamborilavam levemente sobre o apoio de braço, como se tentassem encontrar ritmo para um pensamento que não se organizava. Por várias vezes, ele olhou de relance para Camila, mas desviou antes que ela percebesse. Ou talvez ela tivesse percebido, mas preferiu fingir que não. Você está bem? Perguntou ele finalmente com a voz mais baixa do que o normal. Camila hesitou por um segundo antes de responder. Estou só um pouco cansada. Você foi incrível hoje. Ela virou o rosto devagar, encarando-o pela primeira vez desde que entraram no carro. Os olhos dela estavam calmos, mas carregados de algo mais profundo. Algo entre dor, surpresa e desconfiança. Mesmo quando eu te surpreendi? Ela perguntou. Augusto sustentou o olhar, principalmente quando me surpreendeu. Camila sorriu com os lábios, mas não com os olhos. Você não gostava da ideia de ter alguém como eu ao seu lado. Sua avó me escolheu porque eu era feia, discreta, fácil de manipular, como você mesmo pediu. Hoje, tudo saiu do seu controle. Augusto respirou fundo. Aquilo doía, mas ele não podia fugir da verdade. Você está certa. Camila voltou a olhar pela janela. O carro fez uma curva lenta.
O brilho das luzes da cidade dava lugar à escuridão tranquila da estrada particular que levava à mansão. Foi tudo muito difícil para mim hoje, ela disse, sem encará-lo. Descobrir ali diante de todos que você tinha uma noiva, que eu era só uma peça, uma sombra colocada no seu caminho para agradar a sociedade. Ter que sorrir, mesmo com a garganta apertada. Augusto não respondeu de imediato. Olhou para ela, de verdade. E o que viu não foi a esposa do contrato, nem a garota desajeitada que imaginou. Viu uma mulher que estava tentando se manter inteira, mesmo depois de ser empurrada tantas vezes para o canto. Eu errei com você, Camila. Mais de uma vez. Ela não respondeu. Mas quando te vi na festa, não foi só a sua beleza que me tirou o fôlego. Foi o que você representa. Você enfrentou tudo e todos. Me enfrentou. Enfrentou Patrícia. E ainda conseguiu se manter firme, sem perder sua essência. Camila virou-se de novo para ele. Seus olhos estavam marejados, mas ela ainda sorria com dignidade. Você não me conhece, Augusto. Você só conhece o que esperava de mim. Então me permita conhecer o que eu não esperava. Camila, posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta, respondeu olhando para frente, sem enfrentá-lo diretamente. Ele respirou fundo. Por que você aceitou? A proposta. O casamento. Tudo isso. Você nunca perguntou nada. Nunca negociou. Nunca hesitou. Apenas aceitou. Por quê? Camila ficou em silêncio por um momento. Depois tirou a manta dos ombros, como se aquilo pesasse mais do que aquecesse, e cruzou as mãos sobre o colo. Porque eu não tinha escolha. A voz saiu suave, mas firme. Augusto se virou de lado, atento. Ela continuou sem pressa, como quem abre uma caixa que ficou tempo demais trancada. Eu fui deixada na porta de um orfanato com menos de 1 ano. Ninguém nunca soube quem eram meus pais biológicos, mas aos 5 anos, uma mulher me viu numa visita e me levou para casa. Ela me criou como filha. Nunca me escondeu que eu era adotada, mas também nunca me fez sentir menos amada por isso. Camila fez uma pausa. Seu olhar ficou mais distante. O marido dela, meu pai adotivo, era dono de uma pequena transportadora. A gente vivia com dignidade. Não sobrava, mas também não faltava. Até que ele teve uma crise, um infarto, depois de perder tudo num negócio ruim. Morreu 2 dias depois. Minha mãe não suportou o luto. E pouco tempo depois, descobrimos o câncer. Augusto não se movia. A respiração dele ficou mais lenta. Camila falava sem dramatizar, mas a dor em cada palavra era palpável. Ela tentou esconder de mim, fazia os exames sozinha, fingia estar cansada, mas estava em tratamento. Eu descobri tarde, e prometi a mim mesma que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para ajudá-la. Aceitei todos os empregos possíveis. Lavava, passava, cozinhava, limpava. Dormia pouco. Chorava escondido. Mas ela precisava viver. Ela finalmente olhou para ele. Quando sua avó apareceu com aquela proposta, Augusto, eu não pensei em mim. Eu pensei nela. Pensei que talvez, só talvez, aquele dinheiro poderia pagar mais uma chance. Uma cirurgia, um remédio, um tempo a mais. Não aceitei por ambição, aceitei por amor. O tipo de amor que você talvez nunca tenha conhecido. Augusto engoliu em seco. Naquele instante, ele não via mais a mulher que ocupava uma suíte em sua mansão, nem a que causava burburinhos em festas de elite. Via uma filha, uma guerreira, uma alma ferida que escolheu lutar, mesmo com as mãos vazias. O carro parou. O motorista desceu para abrir a porta, mas Augusto levantou a mão, pedindo que não o fizesse. Ele mesmo abriu a porta para Camila. Ela saiu com elegância, mas antes que seguissem para dentro da mansão, ele parou diante dela, hesitante. Camila, obrigada. Por ter salvado a noite. Por ter me salvado. Ela apenas assentiu. E seguiu adiante, caminhando lentamente em direção à escadaria da entrada. Ele ficou ali por alguns segundos, observando-a com os olhos de quem começa a descobrir que algo que era para ser temporário já não parece tão fácil de deixar ir. Naquela mesma noite, já no quarto,
Camila sentou-se ao pé da janela da suíte, com uma xícara de chá nas mãos e os pés descalços apoiados no tapete macio. A luz da lua entrava filtrada pelas cortinas, desenhando sombras suaves no chão. O vestido de cetim escorria pelo corpo como se fizesse parte dela, e os olhos estavam distantes. Olhou para fora. O jardim iluminado por lâmpadas baixas parecia outro mundo. Um mundo que ela jamais imaginou fazer parte. E ainda assim, ali estava. Vivendo entre paredes que um dia só limpou, vestindo roupas que um dia apenas dobrava para outras mulheres, dormindo em lençóis que pareciam nuvens. Mas nem todo esse conforto acalmava seu coração. Por que ele me olha daquele jeito às vezes? Será que é só curiosidade ou algo mais? Camila levou a xícara aos lábios, mas não bebeu. Estava perdida nos próprios pensamentos. Por mais que tentasse, não conseguia negar. Augusto estava começando a ocupar um lugar perigoso dentro dela, um lugar que não devia. Ele pertence a outro mundo, e eu sou só eu. Mas, apesar de tudo, ela não conseguia evitar a lembrança do olhar dele na festa. Não o olhar frio do início, mas aquele segundo sutil onde ele a viu, realmente a viu. E naquele olhar, Camila enxergou algo que nunca vira nos olhos de ninguém. Respeito. Mas será que é real? Ela se perguntou. Ou será só mais uma parte desse teatro que nos envolve? As lágrimas vieram sem aviso, não de tristeza, mas de cansaço, de dúvida, de medo. Ela pousou a xícara sobre a mesinha ao lado, deitou-se no sofá e olhou para o teto. A dúvida a abraçou com força. E se eu me apaixonar por ele e depois for descartada como tudo o que é passageiro? Silêncio. E então, num sussurro, ela respondeu para si mesma. Mas e se não for passageiro? Na suíte ao lado, Augusto demorava a dormir. E ao fechar os olhos, não pensava mais em negociações, festas ou heranças. Pensava no som da voz dela, no jeito como ela ocupava o espaço sem fazer barulho, na coragem que teve ao enfrentá-lo, ao enfrentar Patrícia, ao enfrentar o mundo. E então, pela primeira vez desde o início de tudo, um pensamento invadiu sua mente com força. E se eu já não quisesse mais que esse casamento acabasse? Na manhã seguinte, Camila estava na estufa da mansão, cuidando das orquídeas que a senhora Isadora tanto prezava. Era um canto silencioso, reservado, quase sagrado para a matriarca da família. Nenhuma empregada ousava mexer ali sem permissão. Mas Camila, sem saber, havia ido até lá por instinto. A natureza a acalmava. Com delicadeza, regava as flores, aparava uma folha aqui, outra ali. Cantava baixinho para si, uma melodia que sua mãe costumava entoar nas noites difíceis. Você não tem medo de quebrar as regras, não é? Camila se virou rapidamente. Isadora estava parada à porta, apoiada em sua bengala elegante. Os olhos estreitos, mas não ameaçadores. Me desculpe, senhora. Eu achei que ninguém viria aqui a essa hora. Eu só... Não estou brava, interrompeu. Na verdade, estou surpresa. Isadora entrou devagar, observando como Camila cuidava das plantas com gentileza, como se as compreendesse. Você sabe que essas orquídeas são temperamentais. Não florescem para qualquer um, mas hoje parecem mais vivas. Talvez gostem de você. Camila sorriu sem saber se era um elogio ou apenas uma observação. Minha mãe adora flores. Ela diz que se a gente conversar com elas com doçura, elas respondem. Mesmo em silêncio. Isadora a observou por mais alguns segundos, em silêncio. E então se aproximou. Você me surpreende, Camila. Eu te escolhi por conveniência, pela sua feiura, para ser mais exata. Achei que, por ser apagada, não causaria problemas. Mas você é como essas flores. Cresceu em silêncio. E quando vi, estava desabrochando bem diante dos meus olhos. Camila se virou, os olhos marejados. A senhora ainda se arrepende da escolha que fez? Isadora respirou fundo e com sinceridade respondeu. Não sei. Talvez eu tenha feito a escolha certa pelos motivos errados. Mas hoje, vejo que o que você tem vai além de aparência. Você tem algo raro, algo que nem o dinheiro compra. Força sem arrogância.
sabedoria sem ostentação. E ela hesitou. Depois completou com um sussurro quase maternal. E uma dignidade que assusta até quem vive cercado de poder. Camila não respondeu. Apenas abaixou os olhos, sentindo pela primeira vez que estava sendo aceita. Não como a esposa temporária, mas como alguém que estava deixando marcas reais. Isadora virou-se para sair, mas antes parou na porta. Continue cuidando das flores. E do meu neto. Mesmo que ele ainda não saiba disso, ele está mais seguro ao seu lado do que jamais esteve. E pela primeira vez, Isadora Pontes sorriu. As horas avançavam lentamente naquela noite cinzenta. O escritório principal da empresa Pontes e Linhares estava mergulhado numa penumbra elegante, iluminado apenas pela luz indireta de uma luminária de mesa e pela tela acesa de um notebook diante de Augusto. Os papéis estavam espalhados, relatórios financeiros abertos, projeções contraditórias e uma dúvida que ele, pela primeira vez, não conseguia resolver sozinho. A fusão com uma empresa internacional de biotecnologia estava em pauta. Era uma jogada ousada, estratégica, mas que exigia uma leitura de mercado apurada e, acima de tudo, coragem. Os conselheiros estavam divididos, os investidores pressionando. E ele, pela primeira vez, se sentia paralisado. Passou as mãos pelos cabelos, irritado. Olhou para o lado e então, como um reflexo involuntário, lembrou-se de Camila. Aquela noite na festa, a forma como ela se posicionou diante de Estevão Linhares, a análise brilhante, o raciocínio limpo, a segurança que ela demonstrou ao responder uma pergunta que ele próprio havia engasgado. Ela enxergou o cenário inteiro em segundos. Enquanto eu só via risco, ela viu oportunidade. Augusto fechou o notebook e pegou o celular. Pela primeira vez, ele precisava dela. Não como esposa de fachada, mas como mente confiável. Minutos depois, Camila entrou na biblioteca da mansão, onde ele havia pedido que o encontrasse. Usava um hobby claro, o cabelo preso de forma despreocupada. Mas sua postura era sempre firme, mesmo quando não sabia exatamente o motivo de estar ali. Augusto, está tudo bem? Ele levantou o olhar, ainda meio desconcertado. Preciso da sua cabeça, da sua sensibilidade. Preciso da... Camila da festa da mansão Linhares. Ela arqueou uma sobrancelha, confusa. O que aconteceu? Ele estendeu um dossiê para ela. Camila pegou e começou a folhear, os olhos se movendo rapidamente sobre os números, projeções e cláusulas. Quer saber se deve avançar com a fusão com a biotech europeia? Sim. Os conselheiros estão divididos. E eu não consigo ver com clareza. Camila se sentou, leu mais um pouco. E então, com a calma de quem já pensou demais na vida, respondeu. A biotech tem um potencial de escalabilidade altíssimo, mas está presa a uma cultura corporativa conservadora. Se a sua empresa impuser um modelo rígido, perderão o timing da inovação. Mas se criar uma ponte estratégica que respeite a essência deles, vocês vão liderar o mercado nos próximos 5 anos. O segredo não é absorver, é integrar. E mais do que isso, inspirar. Augusto ficou em silêncio. Camila pousou os papéis sobre a mesa e o encarou. Mas não sou especialista. É só uma visão de quem aprendeu a observar o mundo sem ser notada. Ele a observava em silêncio, mas algo em seu peito começou a latejar. O que ele sentia ali não era apenas gratidão, era fascínio. Não, Camila, não é só uma visão, é inteligência, é sensibilidade. É o tipo de pensamento que os meus executivos esqueceram como ter. Ela baixou os olhos tímida, mas ele não desviou o olhar. Eu passei a vida cercado de pessoas que dizem o que querem de mim, que esperam algo em troca, que me bajulam ou me desafiam por interesse. E você... Ele se levantou e caminhou até ela. Sua voz baixou. O ar ao redor pareceu parar. Você me desconstrói sem esforço. Me mostra um outro lado da vida. Um que eu achava que não existia. Você me dá paz. Camila sentiu a garganta fechar. Tentou manter a respiração calma, mas seus olhos já denunciavam o turbilhão por dentro.
Augusto, eu sei que isso tudo começou do jeito errado. Um contrato, um acordo, um papel assinado com pressa. Mas o que cresceu dentro de mim desde então não foi planejado, nem desejado, mas é verdadeiro. Ela não disse nada. O coração batia como um tambor dentro do peito. Camila, eu me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu foi feito de respiração presa, de olhos que se buscavam, de pele que parecia queimar mesmo sem se tocar. E eu nem sei quando isso começou. Só sei que hoje, se você não estivesse aqui, eu não saberia mais ser quem eu sou. Ela respirou fundo. Eu tenho medo. Eu também. Ele respondeu. Mas se você me deixar, eu quero descobrir esse medo ao seu lado. Ela sorriu. Não um sorriso de euforia, mas um sorriso daqueles que nascem do fundo da alma, do lugar onde mora a gratidão, o reconhecimento, o amor não anunciado. Na manhã seguinte, Camila acordou com um nó apertado no peito. Tinha sonhado com a mãe. Um daqueles sonhos que parecem mais lembrança do que invenção. No sonho, sua mãe sorria e dizia: "Tá tudo bem agora, minha filha, tá tudo bem." Mas a realidade a trouxe de volta rápido. A doença ainda existia, o medo ainda existia. E o dinheiro, mesmo que agora estivesse à disposição, nunca parecia suficiente para garantir a cura. Era como viver pendurada entre a esperança e o desespero. Ela se levantou e foi direto à varanda. Respirar o ar da manhã sempre a ajudava a organizar o caos interno. Mas o que ela não sabia era que, naquele exato momento, alguém já estava cuidando do que mais pesava em seu coração. Horas antes do sol nascer, Augusto havia feito algo que jamais fez por ninguém. Usou seu poder não por vaidade, mas por amor silencioso. Sem que Camila soubesse, ele ligou para os melhores centros oncológicos do país. Ligou, insistiu, exigiu. Contratou um tratamento completo, com médicos de referência, estrutura internacional e garantia de atendimento vitalício. Tudo sem mencionar o nome dele, tudo anônimo. A única exigência, que o hospital ligasse diretamente para a senhora Helena naquela manhã. E assim aconteceu. Quando Camila desceu para o café, encontrou a governanta Vilma com os olhos úmidos. Ela entregou a Camila uma carta simples, com papel branco e sem remetente. Dentro, havia um documento com o plano de tratamento da mãe. Todo custeado, agendado, resolvido. Camila levou a mão à boca. Os olhos se encheram. O corpo vacilou. Mas quem fez isso? Ela sussurrou. Vilma apenas balançou a cabeça emocionada. Tem gente que prefere amar em silêncio, minha menina, porque o gesto fala mais alto que as palavras. Camila correu para a capela da mansão. Se ajoelhou, chorou, agradeceu. Ela ainda não sabia que o homem que ela julgou insensível no início estava mudando por causa dela. Augusto a observava de longe. Não precisava do reconhecimento, só precisava vê-la sorrir, porque o sorriso dela, depois de tudo, era a única verdade que ele queria guardar. A tarde caía devagar sobre a mansão Pontes, tingindo os vitrais com tons dourados e alaranjados. A luz filtrava pelos corredores, desenhando sombras delicadas no chão de mármore. Camila caminhava em silêncio, com um envelope simples nas mãos e o coração disparado no peito. O que acabara de descobrir mudava tudo. Horas antes, ao visitar a clínica onde sua mãe estava sendo tratada, ela teve acesso a um relatório financeiro. O que era para ser um simples documento sobre os custos do tratamento, revelou em letras pequenas no rodapé o nome da conta que bancava tudo. Fundação Augusto M. Pontes, reserva particular. Ela congelou. Ninguém lhe dissera. Ninguém se gabou. Nenhuma cobrança. Nenhum discurso heróico. Ele apenas fez, em silêncio, por amor. E agora, ali estava ela, com os olhos cheios e a alma em ebulição, procurando o homem que ela julgava frio, calculista, intocável, e que, sem dizer uma palavra, havia feito o gesto mais bonito que alguém já fizera por ela. Encontrou Augusto na varanda, olhando o horizonte com as mãos nos bolsos. Não percebeu sua aproximação até ouvi-la chamar. Foi você... Não foi.
A voz dela soou como um sopro, trêmula, mas carregada de emoção. Ele se virou devagar, o olhar confuso, mas bastou vê-la segurando o envelope e a expressão em seu rosto para entender que ela sabia. Camila, por que não me contou? Porque você já carrega o mundo inteiro sozinha. Não queria que sentisse que me devia algo. Ela se aproximou, os olhos brilhando. Você pagou o tratamento da minha mãe. Salvou a vida dela. Salvou a minha também. Augusto. Ele tentou responder, mas ela o envolveu em um abraço inesperado, forte, quente, sincero. E então, quando se afastaram levemente, seus olhos se encontraram de novo. Um silêncio poderoso os envolveu. Ele levantou a mão, tocou de leve o rosto dela, e foi nesse exato instante que seus lábios se encontraram. Um beijo calmo, sentido, cheio de verdade. Foi o primeiro, e poderia ter sido eterno. Mas então, a porta do salão se abriu com um estalo. Claro, disse uma voz amarga. Tinha que ser agora. Camila e Augusto se viraram ainda atordoados. Patrícia estava ali, de braços cruzados, com o rosto rígido e os olhos estreitos como lâminas. Havia nela uma raiva fria, envenenada pela humilhação. Então é isso? A criada virou a rainha? Que comovente! Camila deu um passo atrás instintivamente, mas Augusto permaneceu onde estava. Patrícia, isso não é o que parece. Não? Ela deu uma risada seca. Então me diga o que é, Augusto. Porque tudo o que vejo é essa mulherzinha, pobre e oportunista, se aproveitando do seu bom coração. Ou você realmente acredita que ela está com você por amor? Ela viu uma chance de mudar de vida e agarrou, como qualquer interesseira faria. Camila baixou os olhos. O golpe doeu. Mas antes que ela dissesse qualquer palavra, Augusto avançou um passo. Pare! Sua voz saiu firme. Não fale dela assim. Patrícia franziu a testa. Você vai defendê-la? Vai mesmo me comparar a essa mulher que até outro dia lavava seus tapetes? Sim, Patrícia, vou. Porque essa mulher, que você despreza, tem mais honra em um gesto do que você jamais teve em todos os anos em que fingiu me amar. Patrícia abriu a boca, mas ele continuou. Você sempre foi fria, sempre calculista. Amava o poder, o status, o nome. Mas nunca me amou de verdade. Camila. Ele se virou para a mulher ao seu lado. Ela me viu quando eu nem sabia quem eu era. Me ajudou quando eu não pedi. Me desafiou quando eu precisava. E mesmo machucada, continuou sendo luz. Patrícia estava imóvel, o orgulho derretendo como cera diante do fogo da verdade. Você perdeu, Patrícia, mas não para mim, para ela. Porque só alguém com o coração cheio é capaz de conquistar o que você sempre tentou comprar. E então, Augusto voltou-se para Camila, estendeu a mão e sussurrou com a voz trêmula de quem não escondia mais nada. Eu te amo, Camila. Ela hesitou por um segundo, mas então, sem medo, pegou sua mão. E foi assim que naquele salão que outrora representava um teatro de aparências, nasceu o amor verdadeiro. Não aquele que surge do luxo, mas o que brota do respeito, do cuidado, da coragem de permanecer. Alguns anos se passaram, e a mansão Pontes, embora ainda imponente, parecia ter ganhado novas cores, novos ares, como se a própria estrutura carregasse agora memórias doces, sorrisos discretos e passos firmes de quem aprendeu a recomeçar. O sol da manhã atravessava os vitrais como ouro líquido, derramando-se pelo saguão principal. A governanta Vilma ajeitava os últimos detalhes nas almofadas da sala, enquanto as empregadas cochichavam próximas à escadaria, disfarçando a curiosidade com espanadores nas mãos. Elas sabiam que o dia seria especial. Muito especial. Do lado de fora, o portão principal se abriu com o som suave de engrenagens bem cuidadas. Um carro preto, elegante e discreto, atravessou o jardim interno e parou diante da entrada. A porta se abriu lentamente. Camila foi a primeira a descer. Usava um vestido de linho branco simples e elegante, os cabelos soltos em ondas leves e um sorriso que carregava o mundo. Carregava também o menino em seus braços, seu filho.
Um garotinho de cabelos escuros e olhos vivos, com o olhar curioso de quem ainda descobria o mundo. Logo atrás dela, Augusto desceu do carro, mais maduro, mais sereno, com a gravata afrouxada e a expressão de quem havia finalmente encontrado sua paz. Ele passou o braço ao redor da cintura de Camila com naturalidade, como quem protege, e também se ancora nela. Eles caminharam juntos até a entrada da mansão, e quando as portas se abriram, a cena que os aguardava era digna de final feliz. Dona Isadora estava de pé, com um bengala fina em uma das mãos e os olhos marejados. O tempo havia lhe deixado alguns fios brancos a mais, mas o olhar era o mesmo, atento, firme e agora orgulhoso. "Bem-vindos de volta à casa de vocês", ela disse com um tom que misturava reverência e afeto. Camila sorriu, se aproximou com passos calmos e, antes de qualquer palavra, se abaixou diante da avó de Augusto. Isadora a segurou pelos ombros com as mãos trêmulas. Você foi a melhor decisão que eu já tomei nessa vida, minha filha." Camila sorriu emocionada. "Obrigada por acreditar em mim, mesmo quando você não sabia que estava fazendo isso." Augusto se abaixou ao lado delas e, com a naturalidade de quem ama sem precisar provar, colocou o filho nos braços da bisavó. Isadora segurou o menino com cuidado e, pela primeira vez em muito tempo, deixou uma lágrima escorrer em público. Do alto da escadaria, Helena, a mãe de Camila, desceu com passos lentos, mas firmes. O rosto saudável, o sorriso leve e o lenço de seda no pescoço já não escondiam dor, mas cicatrizes vencidas. Ela abraçou a filha com força, sem dizer nada. Apenas encostou a testa na dela e sussurrou: "Você conseguiu, minha menina." E Camila fechou os olhos, sentindo o mundo inteiro se ajeitar dentro do peito. Ao fundo, algumas das antigas empregadas da casa observavam discretamente a cena. Ela agora é dona disso tudo. E pensar que era a mais feia de todas, agora ela é o braço direito do senhor Augusto. Dizem que comanda mais do que muito diretor. E continua a mesma. Nunca pisou em ninguém. Nunca precisou. Porque, quando é de verdade, não precisa gritar para ser vista. Augusto se virou, entrelaçou os dedos aos de Camila e juntos atravessaram o grande salão com passos sincronizados. Camila olhou ao redor, sentindo o perfume das flores da entrada, o som das vozes queridas, o peso da mansão, que agora era sua casa de verdade. Ela não era mais a garota invisível dos óculos grossos, nem a funcionária temporária, nem a esposa por contrato. Ela era Camila Pontes, esposa, mãe, braço direito, alma do império e mulher de verdade. Ali entre paredes que um dia pareceram inalcançáveis, ela havia triunfado. Não por sorte, mas por coragem, por verdade e por amor. A aparência pode atrair olhares, mas é a essência que conquista corações. O mundo vai tentar te convencer de que você só será notada se couber em certos padrões. Mas a verdade é que sua luz não depende de maquiagem, de status ou de beleza fabricada. Ela vive na sua coragem, na sua bondade, na forma como você levanta, mesmo quando o mundo quer te derrubar. Nunca se envergonhe de quem você é, porque no fim é a verdade que brilha mais do que qualquer rótulo, e quem é capaz de enxergar sua alma é quem realmente merece te ver. E então, o que você achou da história de Camila e Augusto? Deixe sua opinião nos comentários aí embaixo e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima.